Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma aula, né? Antes de começar, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa cada criança, abençoa os seus familiares. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar com o nosso versículo que diz: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Então, porque Deus tanto amou o mundo. Deus amou o mundo de uma forma muito grande, muito especial. O mundo aqui fala das pessoas. Deus amou você e amou a mim de uma forma muito grande, que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, que nele acreditar, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, uma vida eterna com Deus. Esse versículo está na Bíblia, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16. Crianças, quando vocês estão brincando, quando vocês estão correndo, pulando, vocês ficam muito cansados, não é verdade? Então a primeira coisa que vocês pensam é em beber água. Essa água, ela mata a nossa sede física, mas a palavra de Deus fala de uma água muito especial. Então, na história de hoje, nós vamos conhecer sobre esta água. Certa vez, Jesus voltava da Judéia, onde ele tinha passado vários dias ensinando, e ele estava indo para Galiléia. Então, para passar para Galiléia, Jesus tinha que passar por uma cidade chamada Samaria. Só que os judeus, e Jesus era judeu, os judeus não falavam com os samaritanos. Eles não se entendiam com os samaritanos. Mas Jesus tinha um compromisso nesse dia com uma pessoa da Samaria. Então, Jesus resolveu ir com seus discípulos para lá. E quando Jesus estava chegando, a viagem era uma viagem cansativa, porque eles andavam, naquela época não existia ônibus, não existia carro, então eles faziam as viagens a pé. E Jesus já estava cansado. E eles chegaram até a cidade de Sicar. E lá eles chegaram junto a um poço. O poço era um buraco muito fundo, que por fora tinha pedras, né, assim, ó. E aí, lá dentro tinha água. As pessoas naquela época não tinham água em casa, vindo das torneiras, do chuveiro, não tinha água mineral para tomar, né, as garrafões de água mineral. Então as pessoas iam até os poços de água para poder pegar água para levar para casa. Então Jesus chegou perto desse poço e sentou para descansar. E os seus discípulos foram até a cidade para comprar comida, porque eles estavam com sede e com fome. Enquanto Jesus estava ali, sentado, chegou uma mulher para pegar água naquele poço. Aquela mulher, ela viu Jesus, mas ela não falou com Jesus. Ela simplesmente ignorou Jesus, porque ela sabia que os judeus não falavam com os samaritanos, e ela era uma samaritana. Então a mulher pegou o seu pote, né, a sua vasilha, para poder tirar água. E quando Jesus olhou para ela, Jesus fez um pedido a ela. Jesus olhou para ela e disse: "Dá-me um pouco de água." Aquela mulher ficou assustada ao ver Jesus falando com ela. Mas Jesus não era um homem comum. Jesus, ele era um homem especial, porque Jesus era Deus. E Deus se importa com todas as pessoas. Deus, ele é o criador do mundo. Deus, ele fez o sol, a lua, as estrelas.
Deus fez você e Deus fez a mim e fez aquela mulher samaritana também. E Deus se importava com ela. Deus amava aquela mulher. Foi por isso que Jesus se aproximou e pediu água àquela mulher. E aquela mulher, ao olhar para Jesus, ela disse: por que você está falando comigo? Os judeus não falam com os samaritanos. Então Jesus olhou para ela e disse: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria uma água viva, uma água que você nunca mais ia sentir sede. E aquela mulher ficou admirada com aquilo. E ela disse: como você pode tirar água se você não tem nada para poder tirar água? Você não tem nenhum pote para tirar água. Você não pode me dar essa água. E Jesus disse: a água que eu lhe dou é uma água que você nunca mais vai sentir sede. É uma água que irá jorrar em você para toda a vida. E aquela mulher ficou admirada com aquilo. E ela disse: me dê dessa água, porque assim eu não precisarei mais voltar ao poço. Ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus, ele usou a água como um exemplo. Jesus estava falando da vida eterna. E Jesus continuou conversando com aquela mulher. E aquela mulher ficou ali querendo saber sobre o que Jesus estava falando. E ela disse: você quer dizer que você é mais poderoso do que Jacó, que fez o poço onde a gente pode tirar água? E aí Jesus ficou olhando para aquela mulher. Então aquela mulher não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus continuou conversando com aquela mulher e disse: a água que eu lhe der é uma água que vai saciar toda a sua sede. Então, Jesus, naquele momento, para ela poder entender o que Jesus estava falando, Jesus fez uma pergunta para aquela mulher e disse: cadê o seu esposo? Vai chamar o seu marido para a gente conversar? E aquela mulher ficou triste, baixou a sua cabeça e disse: eu não tenho marido. Então, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: realmente, você não tem marido. Você já teve 5. E o que você está vivendo agora não é o seu marido. Então, aquela mulher, ela estava vivendo em pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço e tudo que eu sinto que não agrada a Deus. E aquela mulher estava vivendo em pecado. E Jesus conhecia o pecado daquela mulher, do mesmo jeito que Jesus conhece o seu pecado. Jesus, ele conhece você, ele sabe quem é você, e ele sabe as coisas erradas que você faz. E do mesmo jeito, Jesus conhecia o pecado daquela mulher. Mas aquela mulher não gostava de falar sobre isso. Ela não queria que as pessoas soubessem do seu pecado. Então ela mudou de assunto. E ela disse: nós sabemos que Deus vai mandar o Cristo, o prometido. Deus vai mandar o Salvador, o Messias. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Eu que falo com você. E aquela mulher ficou mais admirada ainda. E ela ficou feliz em saber que estava falando com o Salvador do mundo. Jesus era prometido desde o Antigo Testamento por Deus que viria ao mundo. E agora aquela mulher estava falando com Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, ele veio ao mundo como criança, cresceu, se tornou um homem. E um dia Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Mas Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Jesus ali estava falando com aquela mulher sobre isso. Jesus estava falando que
que ele era o Salvador do mundo. Então, nesse momento, essa mulher ficou muito feliz em saber que estava falando com o Salvador. E agora ela podia ter aquela água viva, aquela água que ia matar a sede espiritual dela. E ela estava muito feliz com isso. E naquele momento, ela acreditou em Jesus como seu Salvador. Então, quando ela estava ali, feliz, conversando com Jesus, nesse momento, chegou os seus discípulos. Os discípulos de Jesus chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher. E Jesus, ao conversar com aquela mulher, os discípulos ficaram admirados, porque eles não podiam falar com aquela mulher samaritana. Mas Jesus estava ali conversando com ela. E essa mulher deixou o seu pote com água e saiu correndo para a cidade. Ela foi chamar as pessoas da cidade. Ela foi falar para aquelas pessoas que o Messias, o Salvador do mundo, estava lá no poço. E aí as pessoas ouviram o que ela estava dizendo e correu e foram ver Jesus. E quando aquelas pessoas foram ver Jesus, muitas daquelas pessoas ouviram a palavra de Deus que Jesus estava falando. E muitas daquelas pessoas o receberam como Salvador. Muitas daquelas pessoas acreditaram em Jesus como seu Salvador. Então, quando você tem Jesus no seu coração, você tem que falar de Jesus para outras pessoas. Você tem que falar para os seus amiguinhos, falar de Jesus para a sua família que ainda não conhece, falar de Jesus para todo mundo. Foi o que essa mulher fez. Ela recebeu as boas novas da salvação e ela falou para outras pessoas. Então, o nosso versículo diz: porque Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é isso que a palavra de Deus diz, que Deus veio ao mundo para nos salvar, né? Que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Então, Jesus, ele é a água viva, ele é a água que mata a nossa sede espiritual. Jesus, ele é o Salvador do mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.